boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z. O programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C cedilha, com W, com M, com N, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa. Você tenha a sua visão de mundo e valorize essa visão, sem se preocupar com os rótulos que venham a te colocar durante a sua trajetória. Passe por cima deles, dê risada, se divirta. Eu sei que às vezes não é fácil, mas depois que a raiva passar, sambe por cima, já que estamos no carnaval, e saia linda desfilando com seu belo sorriso conectado com a sua felicidade, com a sua essência, porque é isso que vale, é isso que importa. No final das contas, o que importa é ser feliz. E hoje a gente vai falar de saúde, dando continuidade ao programa, ao nosso último programa que falou de saúde íntima feminina. Hoje a gente vai falar de saúde íntima preventiva masculina. Então, se você tiver dúvidas e quiser participar desse bate-papo, liga para cá, 31710221. 3262-4490, 31710221, 3262-4490. Liga para cá, faz sua pergunta e tira a sua dúvida. Os meus convidados são o Dr. Juliano Guimarães, urologista, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando de um tema que é tão importante, né? Verdade. E que ainda, infelizmente, na atualidade, ainda é um motivo de tabu. Exato, né? é isso que a gente quer desmistificar, despadronizar, né? Despadronizar, Tem tudo a ver exatamente. com o Acho programa. que tem tudo a ver com o programa. É verdade. Meu outro convidado, o Dr. Márcio Fortuna, especialista em medicina diagnóstica por imagem. Bem-vindo, Dr. Márcio. Muito obrigado, Vanessa Goulart. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela presença, compor a mesa com a gente também, Dr. Juliano Guimarães. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é meu. E realmente é um assunto que precisa ser desmistificado, né? Os homens têm muitos tabus, né, com eles próprios. Sim. Por exemplo, claro que a gente vai falar do exame de próstata, que é o mais comentado, mas não Sim. é a única coisa que ele tem que fazer. Também, às vezes, fica só falando disso e tem tanta coisa que precisa ser feita, né? Para uma medicina preventiva, para cuidar da saúde. Com certeza. Culturalmente, Vanessa, o homem é criado, né, para ser o provedor da casa, para ser aquela pessoa que é sempre forte, sinônimo de uma pessoa que nunca pode ficar doente. Uma rocha, né? Uma rocha. E aí a gente traz isso até no nosso subconsciente. Então, quando o homem precisa de ajuda, ele tem uma dificuldade muito grande de assumir que precisa dessa ajuda e procurar pela ajuda efetivamente. Sim, pela própria educação que teve, né? Pela própria educação que teve. A gente tem um estudo aqui do Hospital do Homem, aqui de São Paulo, que mostra que em torno de 70% dos homens que passam em consulta, a consulta não foi agendada por ele. Olha. Foi agendada ou pela esposa ou pelos filhos. É interessantíssimo. É muito interessante. Diz muito, né, sobre o comportamento. Não tem como a gente falar da saúde do homem sem dizer da família. Porque o homem que não tem uma mulher junto, ele não está se atentando realmente, ele com a história de ser o provedor, ele se perde no tempo, ele se perde no trabalho, no dia a dia. E ele precisa realmente da mulher para fazer esse agendamento que você está dizendo e cuidar dele como um todo. Mas né? os homens que são solteiros também não podem esquecer, né? Pelo Também não amor de podem Deus. esquecer. Eles têm que cuidar deles próprios. Não tem como. O importante é estar em dia com a saúde. Sim. E quando foram perguntados por que não agendavam a consulta, por que não procuravam ajuda médica, e a resposta era justamente essa. A correria do dia a dia, o trabalho, enfim, tem N prioridades. Por último é a saúde. Gente, que interessantíssimo. Mas a gente falando de saúde masculina, mesmo que a gente não queira focar na próstata, é o mal do homem. Em termos de câncer, só perde por câncer de pele, mas é uma situação que, se você buscar a orientação e fizer as prevenções corretas e fizer suas consultas no período correto e tiver uma continuidade dos atendimentos dos especialistas, no caso, aqui temos o Dr. Juliano Guimarães, que é um urologista de destaque na sociedade, com certeza vocês vão conseguir fazer um acompanhamento e evitar chegar a um caso de doença. E se acaso for diagnosticado o câncer, tem que ser na fase inicial, no primeiro ano. No primeiro ano, quando se faz o diagnóstico, a chance de cura é muito grande.
passou 1 ano, 2 anos sem procurar, sem fazer as consultas na rotina correta, ele se perdeu tempo e às vezes não consegue chegar na cura, que é o objetivo de todos. Sim. É fundamental que se descubra no início, né? Com certeza. E às vezes essa dificuldade de marcar um exame pode custar a vida da própria pessoa. Pode custar a vida da própria pessoa. Isso é muito sério. O câncer de próstata, a prevalência dele é em torno de 10% da população masculina. É muita gente. É muita gente. E aí, o que acontece? Lógico, quando a gente fala em prevenção, a gente quer evitar ter a doença. Mas aí a prevenção é outra história, né? Estilo de vida saudável, ter cuidado com obesidade, enfim. Né? Engloba uma série de fatores, né? Outros fatores que também são muito importantes. Mas quando a gente fala em segmento prostático, a gente está sempre pensando no diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a gente conseguir fazer esse diagnóstico, e aí a gente tem a ajuda, inclusive, da radiologia para isso, né? Mas maior é a chance desse homem ter uma cura efetiva da doença, né? Não morrer pelo câncer. Só o número para que fique registrado, no Brasil são feitos em torno de 90 mil novos diagnósticos por ano. E em torno de 39, 40 mil pessoas morrem de câncer por ano, simplesmente por falta de orientação. Falta de, talvez, trabalhos como esse seu de hoje, Vanessa, que está trazendo o esclarecimento para a população, para que eles busquem as consultas de rotina e que façam uma prevenção devida. E que quebrem esses tabus, esses preconceitos, né? Porque é de uma ignorância enorme, né? Que só vai fazer mal para a pessoa. Com certeza. Aí, quando a gente vai, então, fazer o segmento prostático, a gente sempre orienta esses homens a partir dos 50 anos para todos. E para aqueles homens que têm história familiar positiva, ou é obeso ou é afrodescendente, são esses 3 os principais. Eu não sabia, é um grupo de risco maior. Tem que iniciar a partir dos 45 anos. 5 anos mais cedo. E tem um trabalho também que fala, que eu acho legal, é o seguinte: quando a pessoa já faz assim, o que seria a consulta com o urologista, né? O colega está aqui, sabe muito melhor que eu, mas a consulta é o quê? É a solicitação do PSA, que é um exame de sangue, e o toque retal. Sim. O PSA já, mesmo dentro da normalidade, mas já alterando um pouquinho, quando tem no início, em torno dos seus 45 anos, na primeira consulta, no primeiro exame, já tem o início já com um pouco aumentado, aquela pessoa futuramente tem uma chance muito maior de desenvolver o câncer do que as outras. Então, essa sequência de atendimentos, essas consultas periódicas que tem que ser feita anualmente, vai ajudá-lo a prevenir o câncer. Essa análise, né? Essa investigação, você está sempre investigando. Eu sou muito... Não sei se é porque eu sou virginiana, quem entende de astrologia sabe. Eu adoro fazer exame, eu acho que a gente tem que fazer exame sempre. Porque o câncer de próstata está relacionado com o envelhecimento. Envelheceu, a chance de ter o câncer de próstata é fato. 10% é um número bem expressivo. Então, né? Tem que ser pego, independente da situação, tem que ser pego no início. O diagnóstico tem que ser feito de uma forma precoce, né? Sem dúvida. Isso é muito importante a gente dizer. Agora, claro que o câncer de próstata é o principal, né, motivo e a principal causa de morte, de câncer. Mas que outras doenças é importante que o homem previna? Acho que assim, aqui a gente não pode deixar de falar do risco cardiovascular, né? A hipertensão, o diabetes e a dislipidemia, né, colesterol alterado, triglicérides, eles compõem uma tríade aí que vai lesar a artéria, vai lesar a vascularização desse homem. Então, o maior risco é para o infarto, né, a parte cardiovascular, mas também tem risco de AVC, risco de ter trombose nas pernas. Aí a gente entra também, quando a gente fala de risco cardiovascular, a gente envolve também uma área que aí é o que talvez leva o homem a procurar o urologista, que é a parte de ereção, né, a função sexual do homem. Disfunção erétil. Disfunção erétil, porque assim como as artérias do coração ficam entupidas, ficam obstruídas, a artéria que vai para o pênis também pode ficar obstruída. Então, tanto é que quando o paciente vem para mim com uma queixa de disfunção erétil, principalmente se é um homem mais jovem, e eu faço um ultrassom Doppler peniano nesse paciente, e eu vejo que ele tem algum grau de insuficiência arterial, esse é um paciente que, com certeza, ele vai ser encaminhado para o cardiologista também. Porque o mesmo fator que pode levar a obstruir uma artéria que é mais, né, tem um calibre menor, que é a artéria que vai para o pênis, também daqui a alguns anos provavelmente obstruirá a artéria do coração. Aí entra a medicina integrativa também, que é fundamental. Pegando o início da conversa dele, que é importante, que ele falou então das doenças, que são as mais comuns,
que precisa, gente, para melhorar essa situação? As coisas mais básicas para cuidar da saúde, que é exercício físico, uma boa dieta, mantra, né? A gente uma sabe, boa mas alimentação. É aquela coisa do dia a dia, que infelizmente as pessoas, pelo hábito de vida que levam nas grandes cidades, elas fogem de buscar as coisas acaba básicas. ficando Então, difícil, porque a pessoa busca praticidade, Praticidade, né? Mas a gente tem que pensar na saúde, não tem jeito. isso tinha que ser até programa de governo, tinha Sem que ser dúvida. coisas mais sérias, esses programas de governo. Então, novamente, parabenizo você pela essa situação de oportunidade da gente levar o conhecimento e o esclarecimento para a nossa população tão sofrida. É verdade, A nossa é população fundamental. precisa dessas orientações básicas, né? Então, como vocês explicaram, o exame de próstata é o exame de toque, e aí é pedido um exame de sangue? De sangue, que é o Isso, PSA, né? Na verdade, a associação dos dois, Vanessa. Se eu fizer só o PSA, que é o exame de sangue, e só o toque, eu estou investigando de forma não completa. Então, um complementa o outro. Então, a gente sempre faz o PSA e às vezes o PSA vem normal, na maioria das vezes, e o paciente fala, então não precisa fazer o toque. Não é bem assim. O toque é complementar ao PSA. Existem tumores de próstata que não alteram tanto o PSA, né? Não vai levar o PSA para níveis muito elevados, mas quando a gente faz o toque, a gente já vê que tem alguma alteração, tem algum nódulo, tem alguma área ali que está diferente do normal e já é indicação de biópsia, mesmo com o PSA normal. Tem um trabalho tão legal sobre isso, que é dito por um colega do Oswaldo Cruz, que ele faz uma apresentação. Se você pegar 100 casos de câncer de próstata e der para um especialista, um urologista, para fazer o toque retal, só pelo toque ele vai dizer, por exemplo, aqui tem, pelo PSA, ele vai dizer, aqui tem 17 casos que são câncer, sendo que são 100. Se você pegar e associar o PSA e o toque, essa associação já passa para 77% dos casos que realmente são câncer. Imagina só. Então, vamos supor que 23% ainda foram perdidos no início, que eram câncer, e não foram pegos no primeiro ano. Por isso que é a importância de você dar continuidade. Não adianta você passar no urologista e fazer o toque e fazer o toque e fazer só o toque e o PSA. Vai ficar, às vezes passam alguns cânceres na fase muito inicial. E ele retornando na consulta de rotina com o colega, poxa, aí as chances de fazer o diagnóstico na fase precoce é o que vai salvar a vida do homem, que é o mantenedor da família, que não pode, senão a casa cai. Não, é impressionante. Exatamente. Né? É o que eu falo para os meus pacientes. Muitos pacientes eu faço o diagnóstico de câncer porque eu tenho o acompanhamento evolutivo dele no decorrer dos anos. Então, o PSA que não está tão alto, mas como eu tenho anualmente o histórico, eu tenho curva dessa elevação e eu tenho também isso tudo anotado, registrado, também a característica do toque da próstata dele. Então, às vezes eu peço uma biópsia para um paciente que o PSA não está tão elevado. Às vezes está bem limítrofe ali no que a gente considera normal, mas olhando o passado dele, está muito alto para o padrão que ele seguia. A prevenção é tudo, né? E esse cuidado, esse acompanhamento. O histórico é realmente muito importante. Eu, como falei que gosto muito de exame, também estou sempre acompanhando o histórico. Eu faço no mesmo lugar, aí eu vejo, 2019, como é que eu estava, como é que eu estou hoje. Então, isso é muito importante. Essa parte de diagnóstico por imagem, no caso, que é a minha especialidade, eu sou médico especialista em diagnóstico por imagem, eu trabalho como médico há 32 anos. E, no caso, a gente chega de rotinas de médicos solicitando para a gente, que é muito importante, uma avaliação, um ultrassom de abdômen total para o homem, tá? Um ultrassom de próstata, tá? Que não é o primeiro indicado no caso do câncer de próstata. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo de uma rotina que seria legal para ser feita para um homem, em diagnóstico por imagem. Um ultrassom de tireoide, e, no caso, também para ver o que fala sobre o metabolismo do homem, e, no caso, também é um ultrassom de bolsa escrotal. Bolsa escrotal, ele com diagnóstico, com ultrassom de bolsa escrotal, você faz diagnósticos de câncer de testículos em fase inicial,
que são situações delicadas. É um câncer grave que pega adulto jovem. Né? Ah, era isso que eu ia falar, inclusive, que a gente sabe que depois dos 45 para alguns grupos de risco e depois dos 50 para a maioria dos homens, é fundamental que se faça o exame de próstata. Mas antes é possível que dê um câncer de próstata? É mais raro, é bem raro. Geralmente, aí tem o histórico familiar mais importante de tumores em idades mais precoces, né? Por exemplo, se eu tenho um paciente que o pai teve câncer de próstata entre 45 e 50 anos de idade, com certeza eu vou começar a avaliá-lo aos 40. Então, isso vai depender da história familiar. Da história familiar. Mas, por exemplo, com 20 anos é impossível um homem ter câncer de próstata? Não tem relato. É praticamente impossível. Tanto que o câncer está relacionado com o envelhecimento. Com o envelhecimento, né, da pessoa. As células vão se envelhecendo e no caso de próstata, que outros também, mulher, não. Tem outros que começam a ser... E aqui a gente está falando do tumor usual da próstata, que é o, assim, que é o mais comum do homem, né? Lógico, pode acontecer de ter um paciente mais jovem ter um linfoma na próstata? Pode, mas é raríssimo, entendeu? Entendi. A gente está discutindo aqui, quando a gente fala em diagnóstico precoce, né? De uma maneira geral. De uma maneira geral, a gente está falando sobre o carcinoma usual da próstata. Entendi. É porque realmente eu nunca ouvi falar, não tive nenhum relato de um câncer de próstata precoce a esse nível, né? De 20 anos, 25 anos. Os pacientes mais jovens aí, a gente preocupa bastante, principalmente entre os pacientes entre 15 e 29 anos, a principal causa de morte são causas externas, principalmente acidentes, né, de trânsito e violência. Então, a gente tem uma preocupação importante, grande também, com esse grupo. De conscientização nessa área também, né? Aí vem as DSTs, né, as doenças sexualmente transmissíveis, vem outras condições clínicas que também são importantes a gente conscientizar. Mas os cânceres, via de regra, a partir dos 45, 50 anos. Entendi. Pegando essa deixa do doutor aí de acidentes e traumas, e carnaval agora, duas coisas a gente tem que se atentar. Nesse período do ano agora que nós vamos entrar próximo ao carnaval. Não só o álcool, mas o celular também. Tanto o álcool quanto o celular. Imagina o álcool e o celular juntos no trânsito, na curva, pode ser fatal. Claro, é um perigo, realmente. Imagina, a pessoa fica distraída mesmo, né? Dirigindo e vai. A gente anda com uma atenção muito dispersa hoje em dia, né? Então, é um piscar de olhos. Piscar de olhos. Uma tragédia. Realmente, né? É importantíssimo que estejamos atentos, porque é questão de vida ou morte mesmo, né? Não, a gente não se cansa de falar, de alertar, porque é impressionante como os números crescem, né? Mesmo a gente falando, mesmo a gente alertando, os números de acidentes, de pessoas envolvidas, que estamos cada vez mais envolvidos com o celular, nos distraindo. Mas Vanessa, voltando no assunto aqui do ultrassom, por exemplo, de abdômen total, eu estando na mesa diante de um urologista de destaque aqui, que é o Dr. Juliano Guimarães. Faz parte do meu check-up. Não tem como eu não falar da litíase renal, as famosas pedras nos rins. O doutor tem uma grande experiência, que eu cheguei a ver uns vídeos dele sobre a parte nutricional. Acho que é muito importante ele falar um pouquinho dessa parte da nutricionista, dos vídeos que ele faz junto com as nutricionistas, ele fazer um pouco o ensinamento para prevenção das pedras do rim. Passa a palavra aí, doutor. Que é uma dor terrível, né, gente? Você levantou uma bola que é importantíssima mesmo, Márcio. E aí entra o diagnóstico precoce, inclusive com os ultrassons que a gente solicita de rotina para os pacientes, né? A gente aumentou bastante o diagnóstico e um dos motivos é esse. São os ultrassons que a gente faz nos check-ups anuais. Bom, a litíase urinária eu falo com muita tranquilidade, porque 80% hoje do que eu faço envolve litíase. Então, a litíase urinária tem uma prevalência muito grande na população. Antigamente era em torno de 10% da população, mas hoje os trabalhos já falam em torno de 12% a 15%. Litíase urinária é pedra no rim. Pedra nos rins, as pedras nos rins. É responsável por umas dores mais intensas que o ser humano pode suportar, é uma cólica terrível. E ela vem aumentando nos últimos anos, puxado também pela mulher, né? Historicamente eram 3 homens para cada mulher. Hoje está bem equiparado. Por quê? Porque a mulher está levando um estilo de vida muito parecido com o do homem. Olha que coisa. A mulher está saindo mais, né, para trabalhar fora de casa, tem jornadas muito longas, alimenta-se mal, alimenta-se muito na rua.
E uma das principais causas da litíase, além da história familiar positiva, é o tipo de dieta que a gente ingere. Então, o excesso de sal, né? Então, sal de cozinha, enlatado, embutido, refrigerante. Ih, tudo isso. Refrigerante, quem diria, hein? Refrigerante, A pessoa acha que está tomando líquido e acha que vai resolver a pedra no rim e Não, tá jogando refrigerante, contra, né? Exatamente, é Isso uma aí, bomba. doutor. A gente tem uma ligação, temos uma Opa, pergunta. vamos lá. Alô? Paz e luz, Paz e luz. Vanessa. Paz e luz. Gratidão. Perdoe, eu estou sem o nome do seu convidado, é um médico. Isso, doutor Juliano e doutor Márcio. Ah, pois não, doutor. É de Santana de Parnaíba. Eu gostaria de ter uma orientação sobre, não sei se eu posso perguntar isso, que parece que o assunto enfoca câncer. Eu gostaria de ter uma orientação sobre herpes zoster. Eu tenho uma alimentação saudável, me cuidei ao máximo, exercício físico e estou com esse mal. E agora já vai fazer um ano, a orientação médica é que eu posso agora tomar a primeira dose da vacina, que é indisponibilizada pelo SUS, né? Certo. Qual o seu nome? Terezinha. É Terezinha? Isso. Terezinha, obrigada pela sua pergunta. Gratidão, paz e luz. Paz e luz. Vamos falar um pouquinho de herpes zoster. Herpes zoster. Bom, é um pouco mais da alçada do dermatologista, né, e do infecto, mas a gente pode falar assim. Muito obrigado pela participação, Terezinha. Terezinha. Né, Santana Parnaíba. Bom, o que acontece? Quando a gente tem contato com o vírus, né, da herpes, a gente tem esse vírus no nosso corpo. Então, se eventualmente você tiver uma queda de imunidade, você tem um risco aumentado a reativar essa doença, né, esse vírus que está presente no seu corpo já. Então, quando a gente pensa em herpes zoster e se você vem apresentando quadros frequentes, eu acho que é muito importante você avaliar como está a sua imunidade, né? Porque assim, né, e aí entra a vacina também, óbvio que também ela vai te ajudar, mas eu acho que você ter um estilo de vida saudável, você ter controle, não sei se é o seu caso, mas do diabetes, ter controles do seu estado geral como um todo, vai te ajudar a ter menos problema com herpes. Não sei se o Dr. Márcio quer complementar Dona também. Terezinha, e lembre de um detalhe. Ela está agora judiando da senhora. Imagina isso acontecer de uma forma recorrente. Então, a senhora pode resolver isso, mas o vírus está no seu organismo. Queda da resistência pode ter novamente novos episódios. Então, além de fazer um tratamento sério, tem que ter uma excelente qualidade de vida, com seus cuidados, né? Boa alimentação, boa dieta, um bom sono. Todas as coisas básicas do dia a dia, que é o cuidado com a saúde. Continuar fazendo o que você já faz, né, Terezinha? Ih, Terezinha caiu, mas espero que ela tenha ouvido e tenha ajudado a ela nessa questão da herpes. É interessante que a herpes zoster é uma dor tão intensa que às vezes eu recebo pacientes no consultório que acham que estão com cólica renal, mas quando você ergue a roupa do paciente, você vê que é a herpes zoster é uma doença que ela acompanha os nervos intercostais, que é bem próxima à região realmente do rim, e às vezes no início... Confunde com pedra. Não, porque às vezes no diagnóstico precoce, às vezes ainda não tem as feridas. E as feridas aparecem 2, 3 dias após o início dos sintomas, porque começa com uma dor como se fosse interna, como se fosse uma dor que é muito semelhante à cólica renal. Tem bastante sentido apesar de ser uma doença dermatológica, acaba... Existe muito essa confusão, Foi bem inteligente a sua pergunta aqui, viu, senhora Terezinha? É verdade. Gente, a gente já está acabando o programa. Olha como passa rápido. Tanto assunto, tanta coisa interessante para a gente colocar. Depois a gente marca outro para continuar esse papo. Combinado? Combinadíssimo. Então, obrigada, doutor Juliano. Deixa aí seus contatos. Bom, eu sou Juliano, então, urologista. Eu tenho consultório em São Bernardo e aqui em São Paulo.
Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato pelo número 99641-2367, que as meninas, as minhas secretárias, a Sol e a Isa, vão ter o prazer imenso de atendê-los. Eu agradeço mais uma vez pelo convite. Muito obrigada, doutor Juliano. Doutor Márcio, agora a sua vez. Obrigado novamente, Vanessa, pela oportunidade. Eu estou atualmente fazendo um trabalho diferente. Eu estou passando o meu celular particular. 999-53-5915. Para agregar pessoas realmente que, a partir do momento que elas estiverem me seguindo e eu a seguindo, eu estou cuidando dela e da família, é o que eu proponho. Eu tenho um centro médico na Vila Matilde, nós temos um grupo de mais de 120 médicos, a gente tem especialidades praticamente em todas as áreas, lá também tem todo o serviço de diagnóstico em diversas áreas, e junto a isso nós estamos com um cartão que é muito inclusivo, é um cartão que serve muito para auxiliar pessoas de baixa renda. Apenas R$ 35,00 um cartão que custa 30 centavos por dia e dá direito a consultas com preços diferenciados, exames com preços bem diferenciados. Que maravilha, excelente dica. Então você que está ouvindo a gente aí, precisa cuidar da saúde, está com pouco dinheiro, então se informa sobre esse cartão. Cartão Saúde do Bem. Cartão Saúde do Bem. Obrigada, doutor Márcio, foi muito bom o nosso bate-papo, depois a gente marca outro, viu? E vocês que estão ouvindo a gente, muito obrigada pela companhia, é sempre um prazer passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Quero agradecer a Lopes Calil, que nos apoia desde o início. Gratidão eterna. Se você quiser falar comigo, pode falar através do Instagram, @VanessaGoulart, com 2 T's no final. E também tem o canal no YouTube, Despadronizada com Z. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Um beijo, tchau, tchau.